porque eu imagino que talvez aqui na nossa audiência possa haver pessoas de etnia árabe, talvez muçulmanos, talvez até palestinos que moram aqui. E podem ficar com a impressão assim, você está apresentando só o lado judaico. E o lado dos palestinos que também sofrem. O testemunho que eu posso dar para vocês é o seguinte, eu vou até aparentemente contradizer tudo que nós falamos aqui, mas não é uma contradição real, eu vou me expressar assim. Em termos de soberania nacional, eu creio que Jerusalém é a capital de Israel, Israel é o território dos judeus e acabou, em termos de soberania nacional. Agora, em termos espirituais, Jerusalém não é dos judeus. Jerusalém é de todos os descendentes de Abraão, porque Deus fez uma promessa para Abraão. Em ti serão benditos todos os povos da terra. É lógico que Paulo, no Novo Testamento, vai explicar isso em Romanos. Ele falou assim, olha, nós temos a nova dispensação da igreja, mas não se esqueçam, nós somos o enxerto, a oliveira enxertada. Videira, né? Não, oliveira enxertada. Romanos 11. Jesus falou com a mulher samaritana, olha, vai chegar um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque ela estava brigando. Qual que é o lugar de adoração? Mas você tem que lembrar que a salvação vem dos judeus. Então, como é que eu faço um balanço disso? Eu vejo o seguinte, em primeiro lugar, o cristianismo pagou um preço muito alto pelo seu antissemitismo teológico. Eu não sei qual é a realidade da Igreja Batista, mas na Adventista, de uns 20, 25 anos para cá, estou falando em termos de Brasil, nós temos agora hebraico 1, 2, 3 e 4. Mas no passado, quando eu fiz teologia, tinha grego 1, 2, 3 e um hebraico no último ano. Você está entendendo? Você tinha muito mais doutores em Novo Testamento do que Antigo Testamento. Ninguém sabia. E parece que na Idade Média criou-se a ideia de que ser cristão é não ser judeu. Principalmente. Por quê? Porque eles foram acusados de terem assassinado Deus. Ah, tá. Que também é uma outra demência. Isso chama-se ciúmes de Jerusalém. Ciúmes. Então, quer dizer, teve um grupo de judeus que malcomunou ali com os sacerdotes de Jerusalém para... Claro que houve, tá certo? Mas acontece que a parte não é o todo. Claro. Tanto é que quando a multidão estava clamando lá, queremos Barrabás, a expressão grega lá é orlos. Orlos, não é laos. Sim. Orlos é uma turba, é uma multidão pequena. Então é como se eu pegasse agora um grupo de brasileiros aí assaltando e traficando drogas e falasse assim, os brasileiros são traficantes. Jesus foi morto pela lei romana. E ninguém fala os romanos mataram Jesus. E tem muitos dos primeiros cristãos que eram judeus. Quem escreveu o Novo Testamento são todos judeus. A única possível exceção, mas não é uma segurança, é Lucas. Mas não é uma segurança absoluta também. Então, o Novo Testamento, mesmo escrito em grego, tem que ser lido sob o pano de fundo do judaísmo. Então, tem toda essa questão do judaísmo. Agora, vamos diferenciar aqui o judaísmo do movimento israelense. E eu vejo de todos os lados do cristão, do judeu do israelense, que eu pegar o judeu secularizado, do muçulmano, eu vejo pessoas boas e pessoas ruins. Vou dar exemplos aqui até para provocar mesmo meus colegas pessoas aqui. Pessoas pacíficas. Tem judeu que chama Jesus de Exu. Nossa. Ele não fala Yeshua. O nome de em hebraico não tem nada a ver com o Exu que as pessoas não tem nada a ver com o Exu do espiritismo. Não? Não. Mas ele também não pronuncia Yeshu porque ele não sabe hebraico ou porque ele está com sotaque. É porque é uma maneira de amaldiçoar. Então, se eu olhar assim, até alguns, não todos, lembra que estou setorizando, o jeito que alguns judeus olham para Jesus, eu acho que ele é mais respeitado negativo no Alcorão, porque o Alcorão, pelo menos, o considera um profeta que vai voltar a exercer o juízo. Esses não, ele era um falastrão e tudo mais. O Akiva, o famoso Rabino Akiva, criou um judaísmo para combater Paulo. E aí cria até muita coisa e cospe em Jesus e são bem agressivos. Por outro lado, eu tenho judeus maravilhosos que têm um respeito tremendo por Jesus, mesmo não reconhecendo que ele é o Messias. Do lado dos muçulmanos, a mesma coisa. Eu tenho muçulmanos maravilhosos. E do lado dos cristãos, a mesma coisa. Tem cristão que reflete o Cristo, tem cristão que é encapetado.
Né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente também não pode dar ao tom do discurso um rótulo de modo... Sabe, toda vez que a gente rotula pessoas, é muito complicado. Todo batista é assim, todo rabino é assim, todo apresentador de podcast é assim, todo brasileiro, todo adventista é assim. Não. Toda generalização é burra. Toda generalização é burra. Então é bom a gente deixar bem claro que no discurso que a gente está fazendo aqui, pelo menos da minha parte, eu acredito que dos colegas também, isso não significa que Israel sempre acerte. Isso não significa que Israel nunca cometeu uma injustiça contra os palestinos. Isso nunca significa que tadinhos dos judeus. Não. Tem excessos dos dois lados. Tá certo? Excesso dos dois lados, infelizmente. E graças a Deus, gente boa dos dois lados. Então, fazendo um contraponto aí, o Rodrigo, ele tem razão, né? Quando a gente vai ver que você tem pessoas que são favoráveis à boa coexistência, né, de todos os lados, e ainda que haja judeus e cristãos e muçulmanos e qualquer tipo de pessoa com perfil complicado, existe uma maneira de encarar a vida. E nesse sentido, agora eu vou dizer até uma coisa meio complicada: tira a religião do cenário, coloca o tipo de sociedade que se constrói. O que a tradição judaica no Estado de Israel tem a oferecer hoje é algo com que eu concordo. Você tem liberdade, você tem democracia, você tem convivência. Em Israel falam 62 línguas. Há um problema que a mídia... Israel fala, desculpa... 102 línguas. Nossa. Você tem judeus da Etiópia, judeus da Índia com cara mongólica, você tem judeus de Nova York, judeus da Europa Oriental. E eles vêm falando as línguas de onde eles vieram. Você tem minoria drusa, você tem minoria Bahá'í, você tem o Yiddish e até ladino, e você tem judeu misraíta que fala aramaico. Eu peguei um táxi em Jerusalém, o cara tava falando shalom, aramaico é a língua de quem? Aramaico é a língua que foi escrita uma parte do Antigo Testamento, e é a língua comum nos dias de Jesus. Ah, é? É.